Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Enfim, chegou o grande dia, né? De La Cruz, nesta terça-feira, irá se apresentar ao Flamengo, né? Conhecer seus jogadores, seus parceiros de clube, né? TT, treinador, então, De La Cruz é do Flamengo. Uma coisa que o Flamengo sonhava há bastante tempo, né? Acabou se tornando realidade em 2024, né? E a apresentação oficial dele deve acontecer nessa sexta-feira aí, né? Então, é aquilo. Reforço chegando. Obviamente que não é o único reforço que o Flamengo deve contratar nessa janela. O Flamengo está mapeando outros jogadores, Ortiz, Pinha, Juninho Capixaba, Evander e outros jogadores aí para essa janela de transferência, né? Mas aquilo, deixa a tua opinião aí também sobre De La Cruz. O like também ajuda demais. Não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. É isso aí, nação, tamo junto e vambora com mais um vídeo aí. Surpreende esse mercado do Flamengo? Tudo bem, é o De La Cruz, é um super reforço, mas só ele? Não me surpreende. Se o Flamengo estivesse num período de reconstrução e a gente tivesse identificado essas necessidades, jogadores, muitos deles já, né, no fim do seu período no clube, isso vem acontecendo, por exemplo, o caso do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz, são situações que a gente já percebia, né, acontecendo nas últimas temporadas. E não surpreendem, são situações que a gente sabia que terminariam da forma como terminaram. Eu acho que a contratação maior que o Flamengo fez nos últimos tempos foi o Tite, que seria para 24, junto com a sua comissão técnica. Ele entendeu que era necessário trabalhar no final do Campeonato Brasileiro, no final da temporada, garantir que o Flamengo teria o calendário que esse investimento todo merece, que a sua torcida também merece. O Flamengo conseguiu fazer isso. Não é um elenco que precisa de uma transformação radical. É um elenco que precisa começar a puxar a fila de novo. E a minha impressão é que o elenco atual, com a contratação que o Flamengo já fez, tem essa capacidade. O Flamengo não deixou de contratar porque não conseguiu ou porque não existem jogadores à disposição. Uma equipe, né, um clube com o potencial de investimento que o Flamengo tem, quando quer, contrata. O caso do De La Cruz é claro. Então, eu não tenho essa preocupação ou não cedo a essa ansiedade de tem que vir um monte de jogador, tem que ser gente consagrada, porque o Flamengo fez isso num determinado momento. Eu acho que a base do elenco que o Flamengo tem hoje é uma base perfeitamente confortável para que o time tenha um ano muito melhor do que 2023. Você pensa assim também, Zupa? Porque eu penso na saída do Everton Ribeiro, o Thiago Maia pode sair também. É por isso que eu imagino que é um Flamengo que deveria estar se movimentando um pouco mais no mercado. O problema, o Flamengo até se movimentou. O problema é que os jogadores que o Flamengo tentou contratar, o Flamengo foi buscar em um clube aqui no Brasil que não precisa vender desesperadamente, que é o Red Bull Bragantino. Né? Então, foi lá no Red Bull Bragantino, fez uma boa oferta pelo Léo Ortiz, fez uma boa oferta pelo Juninho Capixaba. O Léo Ortiz viria para a vaga de elenco, né, do Rodrigo Caio, para jogar, eu imagino, mas saiu um zagueiro, chegaria um zagueiro. O Felipe Luiz aposentou, chegaria um lateral esquerdo. O Everton Ribeiro saiu, chegou o Nico de la Cruz. Então, seriam 3 contratações para 3 saídas importantes do elenco. Sim. Só que o problema é que, da mesma forma, como o André falou, que o Flamengo é um clube com poderio financeiro que geralmente basta para as negociações, o Red Bull Bragantino não é um clube desesperado para vender e está dificultando ao máximo a vida do Flamengo. Então, melhor do que, entendo eu, né? Melhor do que nesse momento abrir mão, por exemplo, do Léo Ortiz e contratar um zagueiro inferior a ele, acho válido o Flamengo esgotar as suas possibilidades no seu jogador, que é o plano A, uma vez o Flamengo não é um clube desesperado por reforços, ou não deveria ser um clube desesperado por reforços. A gente já viu o Flamengo mais agressivo em outros momentos, também por uma questão de necessidade. Né? Então, acho que as coisas estão para o torcedor, né? Para o torcedor, você passar esse período, dezembro, janeiro, com apenas uma contratação, mexe com a ansiedade do torcedor. Mexe mesmo. Mas o clube não tem que tomar suas decisões por isso, né? Então, o Flamengo quer o Matias Vinha. A Roma quer um dinheiro alto para vender o Matias Vinha. O Flamengo está tentando conversar antes de pensar num outro plano, né? Então, o Flamengo está tentando contratar jogadores de gente que não está muito disposta a vender. E isso demanda tempo, paciência, até você desistir e partir para um outro plano. Então, acho que não há grande desespero para a temporada. Só um torcedor que
entra na internet, vê lá, atualiza o feed, a timeline e vê os outros contratando e ele não. Isso mexe. Porém, como diria aquela máxima, torcedores, calma, né? Calma. Muito bem, a gente está vendo aí, né? O De La Cruz chega nesta terça-feira lá no Flamengo. Daí um pouco, então, já passaram um pouco da preparação do Flamengo, da programação dessa pré-temporada. A galera quer saber quando é que chega o De La Cruz e o torcedor sempre nessa época fica ansioso. Não vai contratar, cadê o reforço? E aí, Benê? Pois é, Flavinho, quem quiser fazer o famoso Aerofly, eu acho digno pela contratação, o peso pelo foi essa tamanho contratação, do reforço. pelo tamanho, pelo valor envolvido, o Flamengo pagando à vista 16 milhões Pela de bola dólares. que joga o De La Cruz. Quem quiser ir ao aeroporto e receber o De La Cruz, nessa terça-feira, dia 9, ele chega aqui ao Rio de Janeiro, no aeroporto Galeão, aeroporto internacional do Rio de Janeiro, por volta de 1h da tarde, em um jatinho fretado pelo Flamengo. O Flamengo fretou esse jatinho aí para poder trazer o primeiro e único reforço até o momento na temporada. E ele chega aí ao Rio de Janeiro. Muita gente vai falar assim, ué, ele não vai estar na reapresentação do Flamengo hoje. Foi como a gente explicou na semana passada, que isso poderia acontecer, porque o último jogo dele foi no dia 22 de dezembro pelo River Plate. O cara não teve 30 dias de férias. Exatamente. Teoricamente, as férias dele foram reduzidas. E ele quis fazer isso também, porque ele já tinha férias programadas. Então ele também conversou com o Flamengo, ele poderia se reapresentar depois, mas não, está vindo antes do tempo, chega amanhã e no dia 10 deve ser, quarta-feira deve ser a apresentação oficial dele à imprensa lá no Ninho do Urubu. Em relação a reforços, calma nessa hora, né? Então, Flavinho, o torcedor do Flamengo está muito ansioso, inclusive nas redes sociais eu vejo isso, só que eu tenho um pensamento sobre isso. Eu acho que a ansiedade, beleza, justifica ver todo mundo contratar e o Flamengo só contratando um até agora, mas vamos parar e analisar. Por que o Flamengo tem que ter pressa para contratar? Por que tem que ter desespero para contratar? Não tem que ter desespero. O primeiro semestre do Flamengo, qual vai ser o foco? A disputa do estadual. E com todo respeito, o time que o Flamengo tem hoje, dá para disputar o estadual tranquilamente e brigar pelo título. Acho que fica uma carência só na lateral esquerda, um reserva para o Ayrton Lucas, ou alguém para disputar com ele. Mas aí tem o Ayrton Lucas, que pode ser titular, pode ser dono dessa posição por enquanto. Tem o Mateuzinho e o Varela, que podem fazer a função ali, caso seja necessário. Os dois são da lateral direita, mas eles podem fazer o improviso ali na lateral esquerda, caso seja necessário. O ponto que eu quero chegar é, o Flamengo não tem que ter desespero nas negociações e pagar aquilo que os clubes estão pedindo, no caso do Vina, na lateral esquerda, porque está desesperado, porque precisa dar uma resposta ao torcedor. Eu sou contra esse pensamento. Eu acho que tem que ter cautela mesmo e só tem que contratar a partir do momento que o Flamengo entender que chegou aos valores ali que é justo pagar por esses atletas. No caso do Léo Ortiz, o Red Bull Bragantino está pedindo 10 milhões de euros para vender o jogador ao Flamengo. Então, por desespero, o Flamengo vai pagar isso tudo? Não é porque você tem dinheiro para comprar uma Ferrari que você vai chegar ali na concessionária e vai pagar o dobro do valor. Não faz o menor sentido. Então, eu acho que, assim, entendo o torcedor ter ali a ansiedade de reforço chegando ao Ninho do Urubu, só que se a gente for parar e analisar, a pressa não precisa ter, não precisa. O Flamengo manteve o time. Se tivesse vendido, exemplo, Léo Pereira, que estava na mira do Olympiacos, aí teria que ter pressa para contratar. Mas não vendeu ninguém. Ah, o Everton Ribeiro saiu. Chegou o De La Cruz. Falta, de fato, alguém ali na lateral esquerda. Concordo com você. Ser reserva, titular. Mas, enquanto isso, acho que dá para fazer o Mateuzinho e o Varela ali como reservas do Ayrton Lucas. Como em qualquer negociação, né? Se o cara tiver pressa, tiver agoniado, o negócio não sai bem. Se você mostrar calma, geralmente o negócio fica melhor. Agora tem essa disputa pelo Luiz Henrique. O Flamengo está afim do Luiz Henrique, o Fluminense, o Corinthians entrou na jogada, como o Venê já tinha antecipado aqui pra gente. E ele vai dizer pra gente quem fez a melhor oferta até agora, a melhor proposta ao Betis para ter o Luiz Henrique. Flamengo, Fluminense ou Corinthians? Venê? Então, Flavinho, segundo o diretor do Betis, a melhor oferta foi a do Corinthians. Embora os 3 clubes brasileiros tenham feito a mesma oferta por empréstimo, mas as condições financeiras ao Betis, ou seja, pagando a compensação financeira, a do Corinthians foi a melhor. E também para o jogador também foi a melhor. Então, assim, o Corinthians entrou muito forte. Mas o Betis quer vender, né? O Betis quer vender. Pode pegar, né? Dá prioridade à venda. Então, esse é o problema. Mas, assim, se a gente for parar e analisar dos 3 clubes, quem fez a melhor proposta nas condições financeiras foi o Corinthians. E o Corinthians está forte realmente no mercado. Não sei de onde estão tirando dinheiro, mas eles estão fortes aí no mercado. De fato, fez a melhor oferta ao Betis para ter o atacante Luiz Henrique. Ô, Pedrosa, se você fosse o Luiz Henrique, o que você acha? Ou pra carreira, né? Cuidasse da carreira, agenciasse o jogador. O que seria melhor se empatasse nos valores? Flamengo, Fluminense ou Corinthians? Eu voltaria pra casa, né? Eu voltaria pro Fluminense, o campeão da Libertadores,
um time que tem um técnico que gosta muito do Luiz Henrique, que joga muito com esses pontas, né? Então o Luiz Henrique estaria adaptado. Só que aí isso vai da cabeça do atleta também. Ele vai vestir a camisa do Flamengo, todo carinho que ele tinha da torcida do Fluminense vai por água abaixo. E ele pode construir uma nova história. Então essa é uma opção dele. Ou ele pode ir pro Corinthians, que teoricamente ele diminui esses danos com a torcida do Fluminense, ele faz uma nova história num grande clube também, que é o Corinthians. Mas se fosse para escolher, nesse caso assim, tudo equiparado, eu voltaria para casa pelo meu pensamento, porque eu entendo que eu renderia melhor num lugar que eu já estava adaptado. Eu tenho um pensamento diferente. Fala, Vene. Eu iria para o Corinthians. Por quê? Sabe por quê? Assim, ele saiu pela Mas o porta Corinthians não tá pagando, Vene. Partiu do princípio que Não, vai olha receber, só, né? vamos partir do princípio que eu vou receber. Equiparado que vai receber, né? É isso, né? Como é que eu vou para Natal sem receber? Nunca. Vamos lá, partindo do princípio que eu vou receber no Corinthians. Eu iria para o Corinthians. E por quê? No Fluminense ele saiu pela porta da frente, fez uma bonita história, o torcedor tricolor é apaixonado por ele. Se ele volta e não faz uma bonita história, não rende bem, o que acontece? O carinho dele acaba. Se ele for para o Flamengo, o carinho do Fluminense acaba e ele também, se ele não for bem no Flamengo, a torcida do Flamengo vai odiá-lo. Vai dizer, tricolor, não preste para nada. No Corinthians, nada disso vai acontecer e ele vai vestir ele vai vestir a camisa de um grande clube também, que é o Corinthians, a segunda maior torcida do Brasil. Então, eu iria pro Corinthians. Tem um ponto... Te convenci não, né, Pedro? É muito sim. Eu entendi. Eu acho que é um bom raciocínio. Muita condição. Mas até pegando não só o Luiz Henrique, mas o ponto que o Vene falou, e o Alexandre Matos citou isso, o mercado está muito inflacionado. Muito inflacionado. Então eu concordo com o Vene plenamente nessa questão o torcedor, ele tá sempre, eu quero. Mas, cara, se você não fizer o futebol com responsabilidade, você vai gastar dinheiro e muitas vezes você vai rasgar dinheiro. Então, o Léo Ortiz é um grande zagueiro, mas ele não vale 10 milhões de euros. Sem loucura também pelo Léo Ortiz. Só um ponto ainda sobre o Flamengo. A única urgência mesmo que eu acho que tem que ter no Flamengo, em relação ao Flamengo, ao tamanho do Flamengo, é uma contratação de peso para a lateral direita. O scout do Flamengo deveria estar mapeando o mercado o tempo inteiro para contratar um grande lateral direito. Mas você quer uma informação? Eles não querem contratar lateral direito. Isso para mim... Tite está satisfeito com os dois que tem, né? A ideia é manter Mateuzinho. Varela e Wesley. E o Wesley, Mateuzinho também. E o Mateuzinho já ser negociado. né? Tanto é que eles quiseram vender para o Red Bull Bragantino o Mateuzinho que não quis. Na minha o que visão, eu acho um erro também, eu concordo com você. Eu acho que é um erro. Eu também acho que é um erro. Falando do Também, agora lá no Rio de Janeiro, com o Pedro Henrique Torre com as atualizações do Flamengo se preparando agora oficialmente pro início da temporada 2024. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, abraço aí Prates, Marra, a todos os amigos do Sport Center. Chegou o dia da reapresentação, né? Fim de férias para os jogadores do Flamengo. Reapresentação marcada para hoje à tarde, aqui no Ninho do Urubu. Os jogadores vão chegar, enfim, aqueles exames médicos de praxe, início de temporada, para iniciar de fato a preparação. Aí vai ter o início de disputa do Campeonato Carioca, uma equipe muito provavelmente alternativa. E logo em seguida o Flamengo vai para os Estados Unidos realizar a sequência da pré-temporada. Vai ter um amistoso com o Orlando City no dia 27, então tem muito o que fazer o técnico Tite. Gostaria ele certamente de ter todos os reforços que imaginava à disposição, mas vai ter um só e a partir provavelmente de amanhã, que chega no Brasil amanhã, o De La Cruz. Então ele só vai ter esse reforço a partir de amanhã. Hoje na reapresentação um elenco mais enfraquecido em relação à última temporada, já que o Felipe Luiz se aposentou, Rodrigo Caio deixou o clube em fim de contrato, o Everton Ribeiro também foi para o Bahia. Então de contratação mesmo, só o De La Cruz e a partir de amanhã. Então o Flamengo ainda busca aí reforços para chegar aqui ao Ninho do Urubu ou até ir para os Estados Unidos, não se sabe quanto tempo vai demorar. Segue na batida ali atrás de Léo Ortiz, o Marcos Braz já disse que está difícil, o Bragantino fazendo um jogo muito duro. Buscaria também o Juninho Capixaba do mesmo Bragantino, Vinha lá da Roma, Luiz Henrique, enfim, do Real Betis da Espanha, tem também o Evandro que joga na MLS. Então é o Flamengo buscando situações, mas está tudo travado, tudo com dificuldade para avançar, questões de valores mesmo. O único que avançou, mas é porque o Flamengo nem discutiu valores, pagou a multa, é o De La Cruz, que chega amanhã. Então o Flamengo com basicamente nenhuma cara nova hoje, só umazinha amanhã, que vai chegar por aqui no Ninho do Urubu, debaixo desse calor
brabo do verão carioca, Mari. 38 graus mais ou menos, uma sensação térmica acima disso. Tá bem puxado por aqui hoje. Nossa, que recepção então pro pessoal, hein? Voltar a treinar debaixo desse solzão na cuca aí na cabeça. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Como o próprio Vene Casagrande disse, o De La Cruz só chega nessa terça-feira, né, dia 9 de janeiro, para poder se reapresentar, né? Obviamente que a última partida dele pelo River Plate foi no dia 22 de dezembro de 2023, né? Sendo assim, ele vai ter mais ou menos 3 semanas de férias. E olha lá, né? 3 semanas de férias ali, mais ou menos 15 a 20 dias de férias. Então o jogador se reapresenta, desembarca no Rio de Janeiro por volta de 1h da tarde, né? Será que vamos ter a Aeroflá para De La Cruz? Será? Vamos esperar, né, para ver se vai ter mesmo. E aquilo, é um ótimo reforço e tem muito talento para ajudar o Flamengo a conquistar títulos e títulos que essa temporada promete, e promete muito. Mas deixa tua opinião aí sobre De La Cruz. Seu like também ajuda demais. E